assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da Band News. Esse caso realmente estranho, né? Ontem a gente até comentava aqui, né, do inusitado do fato, né, que a primeira informação é que era um aspirador de pó que havia explodido e matado esse empresário, mas parece que é um outro dispositivo, um outro aparelho, um outro equipamento que explodiu e acabou matando aí uma fatalidade esse jovem empresário aqui de Minas Gerais. Ainda hoje vou render um pouco essas pesquisas, né, eleitorais que saíram ontem. Ontem saiu a pesquisa Datatempo e a pesquisa da Quest, que é contratada também pela Globo, né? A gente repercutiu as duas aqui e hoje é uma terceira pesquisa do Instituto Ver com o site O Fator, que retrata muito parecido o cenário. Tramonte com 25, Bruno Engler com 13 e o Fuad, prefeito, com 12. Muito parecido com o cenário trazido pelo Datatempo, o primeiro cenário trazido pelo Datatempo, né? O Tramonte se consolidando ali nessa primeira posição, por enquanto em pré-campanha, vamos lembrar, pré-campanha, e o Fuad começando a crescer, né? E hoje, no desdobramento da pesquisa de hoje, o Tempo traz um fato que é interessante, que é o crescimento dele, a gente já comentou isso aqui, associado à divulgação da doença, né? O Fuad está tratando de um câncer. Então, logicamente, ele virou notícia nacional naquele dia, né? E coincidiu com a coleta de dados da pesquisa, né? Da Datatempo. Eles trazem hoje essa associação do crescimento dele, logicamente, a outras coisas, a propaganda, a obras em andamento, enfim, é natural, mas há uma associação aí que de alguma forma não dá para dizer que é 100% fazer essa relação, mas em parte sim, né? A questão da empatia do eleitor ali que talvez nem conhecesse o Fuad, viu ele naquela situação, cria uma empatia, né? Manifesta ali, pô, esse pode ser meu candidato, isso é normal e acho que faz sentido esse crescimento dele. Todo mundo avaliou que isso poderia ocorrer, né? A gente avaliou isso aqui na data da divulgação, que ele chamou uma coletiva para fazer um pronunciamento sobre a doença dele. A gente avaliou aqui que era um fator político, claro, primeiro o mais importante é a saúde dele, mas que criava um fato político que poderia render a ele mais conhecimento e, consequentemente, maior percentual de votos. E parece que isso ocorreu. É o que tem indicado essas três pesquisas divulgadas entre ontem e hoje, né? Dá pra gente fazer essa relação, né? É sempre difícil precisar, porque são coisas subjetivas nesse caso, mas aí elementos, né, que nos levam a tentar criar essa tese, né? Eles são não necessariamente, por isso que não dá para cravar 100%, mas há um fato aí que parece ter relação mesmo, esse pronunciamento do prefeito Fuad, falando que estava com câncer, com ele ter subido nas pesquisas, né? No Tempo, ele também aparece na pesquisa do Tempo em terceiro, juntamente com essa do Fator. Já na pesquisa da Quest, ele aparece um pouco mais para baixo, quarto ou quinto colocado, com um percentual menor também, mas em outros cenários ele tende a crescer, né? Então essa é uma boa notícia para a candidatura do prefeito. Como eu disse, o Mauro Tramonte continua liderando e o Bruno Engler também sempre bom. Bruno Engler do PL, representando o bolsonarismo, sempre ali oscilando entre segundo, terceiro, no máximo, pior cenário, ele aparece em quarto em uma dessas pesquisas, eu acho, quando muda o cenário, mas está muito bem consolidado. A expectativa, e muita gente me pergunta, não conheço ninguém que vai votar no Mauro Tramonte, como que ele está aparecendo na frente? Vamos lembrar, né, gente? Nós estamos na pré-campanha, as propagandas não começaram e o Tramonte tem o recall da TV. O Tramonte era apresentador até o início de junho de um programa de muita audiência na TV Record, né? Um programa que ele ficava 3h30 aí no ar, mais ou menos, diariamente na TV Record. Então ele tem esse recall. É inevitável, ele tem esse recall. Por isso, né, muita gente estranhando, falou, não, nem sei quem é, porque a gente vive em bolhas também, né? O Tramonte, ele tem esse público forte da época que ele era apresentador da TV Record, e um programa muito popular, com problemas aí na periferia, nos bairros, enfim. Ele é uma cara conhecida de uma população que ainda assiste TV aberta, né, e uma determinada faixa, né? E ainda tem o fato dele ser candidato pelos Republicanos, o partido que aqui em Minas Gerais ligado à igreja evangélica.
Esses fatos explicam o Tramonte nessa pré-corrida, vamos chamar assim, na frente, né? A dúvida é se ele consegue sustentar. Quando começar ali entrevistas, debates, o programa eleitoral na TV, ele vai ter que apresentar os planos dele. A dúvida é essa: se quando começar para valer, a pessoa, inclusive quem fala que vota nele hoje, vê os outros candidatos, vai manter o voto nele, que hoje é um voto de recall, assim, de confiança naquele cara da TV, ou se tende a migrar para outra candidatura. Mas assim, as pesquisas começam a convergir assim para o mesmo lugar, lembrando que a gente aposta que hoje tem 8, 9 candidaturas lançadas. A gente sempre comenta aqui que esse número deve cair, um ou outro candidato deve desistir, por mais que isso não apareça agora. A gente deve talvez aí ter 6, 7 candidaturas, né? No máximo, eu acredito. Hoje temos 9 aí nesses cenários traçados pelas pesquisas, viu? Então é bastante interessante, a gente continua acompanhando e nós vamos acompanhando, né? Os dados estão sendo lançados e trazendo essa análise, né? Indo além dos números, tentando entender e explicar para você que nos ouve esses números, né? A gente quando tentar fazendo relação, né? E essas projeções do que pode acontecer. Queria fazer um outro comentário rapidamente, eu ia deixar até para o momento do esporte, quando o Chico, mas hoje não tem o Chico, né? E acaba que é reduzido, e a gente ia falar do Galo e tal, mas assim, eu quero trazer um relato sobre esse episódio lamentável dos jogadores da Argentina, que depois do final da Copa América, que estava sendo realizado nos Estados Unidos, eles entraram no ônibus ali e o Enzo, né? O jogador, como eu esqueci o sobrenome dele, Enzo Fernandes? O Daniel vai me ajudar aqui depois, mas enfim. Enzo Fernandes, ótimo jogador, inclusive, joga no Chelsea da Inglaterra. O Enzo Fernandes, ele entrou no ônibus, começou a gravar do celular dele, para quem não viu, depois procure nas redes sociais, ou nem procure, que nem é bom ver. Ele começou a gravar um vídeo com uns cânticos que já foram entoados na Copa do Mundo 2022, quando a Argentina foi campeã pela torcida, e agora os jogadores incorporando esses cânticos racistas, xenófobos, homofóbicos, transfóbicos, enfim, condenáveis sob todos os aspectos, os cantos dos jogadores da Argentina. Eles fazem referência à seleção da França, dizendo que é composta por não franceses, por jogadores vindos da África, e fazem críticas a esse país que eles citam nesse cântico, que é completamente reprovável, né? Não tem como não se manifestar. Inclusive, sinto falta do manifesto de mais jogadores do futebol brasileiro aqui também, que é composto de multirracial, enfim, né? O Brasil, essa mistura, esse caldeirão que a gente conhece, acho que falta posicionamento, repúdio, né? Inclusive da CBF, enfim, pra vocês terem ideia, a Federação Francesa acionou a FIFA estudando algum tipo de punição para os jogadores da Argentina. Não sei se vai ocorrer, mas devido à gravidade do caso. Jogadores da Inglaterra que jogam com Enzo Fernandes, como o Fofana, postaram vídeos repudiando e falando racismo em 2024, sim, infelizmente, né? E aí, isso é coisa de argentino? Não, gente, aqui no Brasil tem várias pessoas que pensam e falam da mesma forma, né? O que tem na Argentina é que lá tem uma população negra muito menor que a do Brasil, né? Percentualmente e também em números absolutos, muito menor que a do Brasil, e lá não há essa repressão social mesmo tão grande e importante como tem no Brasil, e não impede que haja casos de racismo. Então é lamentável. O Messi, acho que veio de se pronunciar, ele está sendo cobrado a isso, não só por ser o capitão da seleção, mas por ser um astro mundial, né? Uma estrela do futebol, talvez um dos maiores jogadores da sua geração. Ele tinha que virar público e pedir desculpas por esses cânticos, como fez agora o Enzo Fernandes, né? Ele fez ontem, ele já pediu desculpas, né? Assim, desculpa não adianta nada, mas ele vê a público. Por quê? Porque ele vai ter que voltar a jogar na Inglaterra, onde ele vai jogar com jogadores que estão nesse contexto, nesse bojo dessa crítica idiota que ele fez aí, preconceituosa e criminosa, que ele e os jogadores da Argentina fizeram, né? Mas eu acho que merecia outras figuras do futebol e outras entidades, por exemplo, a CBF, se manifestar, repudiar, né? Condenar este crime que os jogadores da Argentina cometeram, que não tem nada a ver com futebol, nada a ver, definitivamente nada a ver. É isso. Lucas, Luciana.